Olá, amigos do programa Panorama Esportivo. Sou Maurício Rodrigues, estou aqui para falar da 18ª rodada e 19ª rodada. Acabou aí agora o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, esse campeonato aí tumultuado, bem movimentado, cheio de surpresas aí. Agora a gente vai aqui, eu vou te dar pelo menos aí o resultado no meio de semana, para a gente não alongar muito e falar aqui da 19ª rodada, que é a última do primeiro turno. Vou dar aqui os resultados para você da 18ª rodada no meio de semana. Ceará 1, Avaí 0, Bragantino 2, Fortaleza 1. Fortaleza tá ruim de vencer um joguinho. Goiás 2, Fluminense 3. Fluminense muito bem no campeonato. Atlético Paranaense 4, Atlético Goianiense 1. Atlético Goianiense caindo de produção. Flamengo 4, Juventude 0. Massacre do Flamengo. Internacional 3, São Paulo 3. Jogaço lá no sul do estado, do país. Santos 2, Botafogo 0, ruim pro Botafogo, bom pro Santos. Corinthians 3, Curitiba 1, bom resultado pro Corinthians. Cuiabá 1, Atlético Mineiro 1, Galo também caindo aí de produção. América Mineiro 0, Palmeiras 1, bom resultado do Palmeiras fora de casa. 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo 3, Goiás 3, jogo muito truncado, muito pegado. O time do São Paulo ali tem umas facilidades de vez em quando ali na defesa do São Paulo. Um time que faz 3 gols no adversário não pode tomar 3 gols em casa, não pode de maneira nenhuma. O Goiás soube aproveitar as oportunidades que teve no jogo, conseguiu fazer 3 gols. O São Paulo ali conseguiu virar. O Goiás começou aí fazendo o primeiro gol. O São Paulo conseguiu virar para 2-1. Depois houve um empate. São Paulo fez 3-2 e aí já no final o Goiás conseguiu empatar o jogo. O São Paulo parece que falta pernas ali no segundo tempo. Não sei o que acontece com o time do Rogério Ceni. Quando a gente pensa que vai engrenar, perde aí uma grande oportunidade de chegar lá em cima. Foi assim com Juventude em casa, naquele 0-0, quando o Juventude ainda estava bem lá embaixo na tabela, se eu não me engano em penúltimo na tabela, empatou em casa, teve uma chance de gol, e agora a mesma coisa empatando com o Goiás, que é um time que também está brigando aí para não descer de divisão, empatou em casa, e com isso o São Paulo, podendo se aproximar ali da primeira colocação, acaba ficando distante. Botafogo 2, Atlético Paranaense 0, Botafogo muito melhor no jogo, desde o início do jogo. Aliás, os 10 minutinhos ali iniciais estava mais para o Atlético Paranaense, mas sem criar grandes chances, nada disso. O Atlético Paranaense teve algumas peças ali modificadas por causa do jogo do meio de semana aí contra o Flamengo da Copa do Brasil, agora de quarta-feira. O Botafogo foi melhor, teve velocidade no jogo, marcou muito bem, criou algumas chances de gols. De primeiro gol, um golaço. O segundo gol ali também, uma boa jogada. Aquele time do Botafogo é uma molecada muito boa, é uma molecada um pouco inexperiente, mas que ainda vai dar muito fruto aí pro Botafogo. Então o Atlético Paranaense, que vem brigando também pelo campeonato, abdicou um pouco do Campeonato Brasileiro para jogar contra o Flamengo, primeiro jogo no Maracanã, pela Copa do Brasil. Não é o ideal, não é isso que eu faria como treinador, mas infelizmente tem alguns treinadores que estão pensando dessa maneira, esquecem um campeonato para depois para disputar o outro, achando que vai vencer, e se aí perde do meio de semana, aí depois vai brigar, já não consegue chegar lá em cima. É complicado demais os treinadores brasileiros. Avaí 1, Flamengo 2. Flamengo começou o jogo pressionando o Avaí. O Avaí não tem um time ruim, jogando em casa é um time muito difícil. O campo não ajuda, o campo não ajudou muito. Você pela televisão a gente vê um gramado perfeito, mas depois você vê a bola pererecando muito. O Avaí ele teve algumas chances de gol em bola parada, e era a única maneira que o Avaí conseguiria chegar no gol do Flamengo. Foi assim no gol que foi anulado. Eu sinceramente no primeiro momento não achei falta, mas pela câmera atrás depois mostrou aí do VAR, aí já achei falta. Eu vi que o atacante do Avaí joga o ombro interferindo a passagem aí do Santos. Foi falta, foi bem anulado o gol. Já o segundo gol, achei uma falha enorme do Santos. O Santos não tem sido aquele goleiro, quando é exigido, o Santos dá umas falhadas ali, bate uma roupa, passa um ou outro passe errado aí pro companheiro. O Santos ainda parece que está
tentando se firmar ali no Flamengo, parece que está sem confiança, mas é um grande goleiro, a gente sabe que vai chegar. Já o Flamengo conseguiu aí o Pedro mais uma vez fazer 2 gols, o Pedro vem jogando muito bem, eu tenho visto aí as reclamações em cima do Gabriel, porque o Gabriel não faz gol, mas o Gabriel está jogando uma posição diferente, já tá se mexendo mais, está jogando mais pelo lado direito, cria muitas chances de gol. Ontem deu aí um passo para o Arrascaeta no segundo gol do Flamengo, quase foi o gol do Arrascaeta, sobrou para ele, cruzou para o Pedro e foi quando o Flamengo conseguiu virar. O Gabriel tem jogado numa posição diferente, eu tenho visto muitos jogadores e muitos comentaristas falando muita besteira, mas é porque não entendem nada de futebol, e o Gabriel até cria chances, infelizmente ele está jogando ali numa posição do lado direito, o Gabriel com a perna direita dele, como dizia um treinador meu lá de Portugal, é só para subir o autocarro, é só para subir o ônibus, as escadas do ônibus, não tem uma perna direita boa, mas ele cria ainda uma chance ou outra, mas tem jogado muito bem. Aliás, o time do Flamengo tem jogado muito bem, deu umas vaciladas ontem, mas ontem não foi a favor desse troca-troca. O Dorival tocou toda a defesa, só o Santos de titular naquele time, trocou toda a defesa ali, teve momentos que bateu cabeça. Mateuzinho muito mal no jogo, muito mal, achei o lateral esquerdo também mal no jogo, os 2 zagueiros ali tiveram bem, mas os 2 laterais tiveram muito mal. Estreia aí do Vidal, uma estreia boa, entrou correndo bastante, meio maluquinho ali, não sabia onde estava jogando, parecia que estava meio perdido, mas é estreia, a gente sabe, mesmo com o peso do Vidal, mesmo sendo o Vidal, a estreia ainda pesa um pouquinho. Palmeiras 2, Internacional 2, eu tenho aqui... o Palmeiras foi melhor no jogo, no primeiro tempo o Palmeiras só deu Palmeiras, fiquei muito chateado, o Palmeiras poderia ter feito 1, 2, 3 no primeiro tempo, muito chateado com o Mano Menezes. Eu vi o primeiro tempo, a câmera focalizava o Mano Menezes o tempo inteiro, e o Mano Menezes o tempo inteiro reclamando da arbitragem com o quarto árbitro, o tempo inteiro. Aí, não satisfeito, ele reclamava e olhava para o Abel Ferreira. Ele reclamava com o árbitro e olhava para o Abel Ferreira. Eu acho que ele achou que o Abel Ferreira fosse reclamar, fosse falar alguma coisa para ele arrumar uma confusão. Só pode ser isso. Não é possível que um cara deixa o seu time, larga o time dentro de campo, jogando do jeito que quiser. Estava ruim demais o Internacional no primeiro tempo, não fez nada, um time medroso, e ele só reclamando com o árbitro, com a arbitragem. Meu amigo, treinador de futebol que só reclama com o árbitro, tem que reclamar com o seu time que não está bem, tem que botar o seu time para jogar para frente, e o Internacional brigando pelo título, jogando atrás o tempo inteiro, não criando chances no primeiro tempo, e o seu treinador tirando toda a responsabilidade dele e botando em cima do árbitro, dos árbitros que não tem nada a ver. Os árbitros estão ali para apitar. São fracos, todo mundo sabe que são. Isso daí eu sempre falei. O VAR é fraco, mas qualquer faltinha reclama, qualquer faltinha não sei o que, empurrãozinho não sei o que, e agora é amarelo, e não sei o que. Porra, vamos parar com isso. Vamos parar com isso, acerta seu time e para de botar a porcaria da responsabilidade do teu time não estar jogando nada em cima dos árbitros, chamar a torcida contra os árbitros. Aí não sou a favor disso. Já no segundo tempo, o jogo melhorou muito, alguém deve ter falado para ele no vestiário, pô, tu tem que saber do teu time. Alguém desceu lá de cima, desceu lá da arquibancada, lá do camarote, falou, ô, parceiro, tá falando demais com o árbitro, tá esquecendo que o time não tá jogando nada. Botou o time para jogar, o jogo foi totalmente diferente, o jogo foi mais pro Internacional no segundo tempo. Gostei muito do Relly Garoto, o alemão, muito bom jogador, força física, habilidoso, difícil segurar, tava jogando aí como titular os últimos, se eu não me engano, 2 últimos jogos aí, não tava vindo bem, mas ele tava jogando bem. O Mano preferiu botar ele aí no banco, mas o garoto entrou, arrebentou, fez o gol, mandou bola na trave, né? E no final ali uma vacilada, o Palmeiras fez o 2-1. Parabéns, Palmeiras, está em primeiro lugar, aquilo que eu falei no início do campeonato. O Palmeiras é um time espetacular, é um time que vai brigar por todos os campeonatos. Saiu aí, a gente viu que saiu da Copa do Brasil do jeito que foi, mas é o Palmeiras aí que vai brigar pelo Campeonato Brasileiro e pela Libertadores mais uma vez. Juventude 1, Ceará 0, bom pro Juventude que jogou em casa, aqueles 3 pontinhos ali em casa, tranquilos para brigar ali para sair da zona de rebaixamento. Ruim pro Ceará, que estava vencendo os seus jogos, estava jogando bem. Muito ruim pro Ceará. Fluminense 2, Bragantino 1. É esse jogo que eu queria falar. É desse jogo que eu queria falar. Aquilo que eu falo, o Diniz para mim é disparado, o melhor treinador brasileiro, disparado. O Diniz, primeiro tempo, com 23 minutos, o Fluminense já tinha criado 5 chances claras de gol, já tinha feito um gol que foi anulado, bem anulado pela arbitragem, pelo seu bandeirinha, que estava impedido
o Cano, mas o Fluminense cria. No primeiro tempo era para ter sido 5-6. E olha que era o Bragantino, um bom time, um time bem organizado aí, o time do Maurício, muito bem organizado, e o Fluminense botou o Bragantino na roda. Simplesmente só deu o Fluminense o jogo inteiro. O Fluminense se complicou depois quando levou o primeiro gol ali. Não teve nada demais assim, o Bragantino não dominou nada disso, mas ainda teve muitas chances no segundo tempo. O Fluminense eu devia ter visto aqui o scout, mas infelizmente não vi, mas o Fluminense aí ontem de chances claras deve ter criado aí no mínimo 10 chances claras. O Fluminense é um time que joga futebol, o Fluminense é um time que deixa o adversário jogar, às vezes é até ruim, porque o Fluminense leva muitos gols. Esse é o problema do Fluminense, levar muitos gols. É o mesmo problema do São Paulo, que deixa o adversário jogar, mas o Fluminense dessa vez contra o Bragantino até que não, mas o Fluminense joga um futebol espetacular, um futebol dá gosto de ver. Para mim são os dois candidatos, hoje aí os dois candidatos a serem campeões brasileiros, Fluminense e Palmeiras, que está em primeiro lugar, vão brigar até o final. O único problema do Fluminense é o plantel do Fluminense, que não é tão recheado. Não, infelizmente o Fluminense está utilizando, aquilo que eu falei, eu sou a favor de utilizar nas duas competições, mas você vai ter que utilizar nas duas competições pode ter alguma lesão ali dos dois atacantes que estão muito bem no campeonato, o Arias e o Cano, combinam muito bem ali na frente, estão super entrosados, aí o seu meio campo, a defesa, todo muito, Fluminense muito bem entrosado, mas não tem reposição. Infelizmente o Fluminense não tem reposição e pode sofrer isso agora no segundo turno do campeonato. Por isso que para mim é um dos times aí que pode chegar ao Campeonato Brasileiro, que pode vencer o Campeonato Brasileiro tranquilamente, ele e Palmeiras, mas tem o grande problema aí de ser um plantel muito pequeno. Já o Bragantino, a gente acha que o Bragantino vai, porque teve 2 vitórias boas aí, mas pegou o Fluminense aí também embalado. É muito difícil ganhar do Fluminense hoje. Qualquer time hoje no Brasil é muito difícil ganhar do Fluminense. Vai brigar aí pela Copa do Brasil e vai brigar pelo Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro 1, Corinthians 2. Primeiro tempo o Galo podia ter matado o jogo. No primeiro tempo o Galo criou algumas chances ali boas para matar o jogo, não matou, e aí quem não faz, leva. Essa é a máxima do futebol, quem não faz, leva. O Atlético não fez, o Corinthians subiu aí já no final do jogo, conseguiu fazer o primeiro numa boa jogada ali tramada, com certeza muito bem treinada pelo Vitor Pereira, com o Fábio Santos aparecendo na área para finalizar. É um lateral esquerdo, aparece de surpresa, tanto que o que estava mais perto do Fábio Santos nem viu ele aparecendo. O Fábio Santos se antecipou ali no cruzamento, cabeceou, fez um belo gol de cabeça numa aparição dessa. Isso é treinado praticamente toda semana para acontecer isso, não é por um acaso. O Corinthians tem mais treinador do que um bom time. O Corinthians não fez um bom jogo, sinceramente não fez um bom jogo, foi lá 2 vezes, fez um gol de cabeça numa bela jogada e um gol de pênalti. O Atlético foi melhor praticamente o jogo inteiro, mas quem não mata morre. Agora vem aí o Cuca. O Cuca que fez um belo trabalho ano passado, foi campeão com o Atlético Mineiro, foi bicampeão brasileiro e está voltando agora. Vamos ver se o Atlético melhora, porque o Atlético caiu muito o futebol do Atlético. Mandaram o Turco embora. Tá aí, tomaram 2 gols em casa. O Turco não tinha perdido em casa, agora perdeu para o Corinthians, que é um candidato ao título, junto com o Atlético Mineiro. Conseguiu ultrapassar, tá o Corinthians aí em segundo lugar, se eu não me engano. A gente já fala dessa tabelinha aqui. Tá em segundo lugar, mas o Galo não pode dar esses moles e perder dentro de casa. Eu ia falar uma situação aqui que se passou. Eu vou falar só aqui do Atlético Goianiense 0, América Mineiro 1. Pode aí causar a despedida aí do Jorginho do Atlético Goianiense. Não acredito que vá ser despedido agora. Com certeza aí tem Copa do Brasil no meio de semana com o Corinthians. Não é bom despedir o Jorginho agora, mesmo porque o Atlético Goianiense ele cria chance de gol. É aquilo que eu falo. Tem um bom futebol, não está conseguindo ganhar, e tem Copa do Brasil aí, quartas de final, primeiro jogo. Não é bom mandar o Jorginho embora agora. Copa do Brasil é um outro torneio, é um outro campeonato. Umas quartas de final, você tem ali aquela coisa que sai de dentro, da adrenalina de ser uma final. É uma final porque você, se perder, tá fora, né? São 2 jogos, se você perder, você tá fora. Mas é um
campeonato totalmente diferente, pode até dar um fôlego aí pro Atlético Goianiense e pro Jorginho lá. E hoje teve Fortaleza 0, Santos 0 também, e hoje ainda joga Curitiba e Cuiabá 8 horas. Eu queria falar de uma situação que aconteceu aqui entre Fluminense e Bragantino, o cartão amarelo aqui do Felipe Melo. Pô, cara, se aquilo é cartão amarelo, o que é cartão vermelho? O Felipe Melo é maldoso, o Felipe Melo, ele é metido a fortão, ele acha que bate em todo mundo, que todo mundo tem medo dele, ele faz o que quer dentro de campo, ninguém faz nada, a arbitragem não fez nada, o VAR não entrou para fazer nada, aquilo era vermelho direto, ele foi para quebrar o jogador do Bragantino, foi por trás do jogador do Bragantino, não visou bola, não visou nada, ele visou a perna, ele visou, um mau caráter, isso na minha época, se ele joga na minha época, que era Júnior Baiano, aqueles caras que batiam Kleber, Ronaldão, eu queria ver ele fazer isso, ele tirar essa onda de marrento, de fortão, lá naquela época, com certeza iam quebrar ele. Não sei o que acontece com esses jogadores de hoje que tem medo do Felipe Melo, ele parece o rei da cocada preta. Não é, devia ter sido expulso, mau caráter, devia ter sido expulso e com certeza tem que fazer o mesmo com ele dentro de campo, porque toda hora ele faz isso e os árbitros não expulsam ele. Eu não sei o que tem essas arbitragens medrosa para não expulsar o Felipe Melo numa jogada criminosa daquela que ele fez em cima do jogador do Bragantino. Era isso que eu tinha para comentar sobre o jogo do Fluminense, eu estava esquecendo de comentar. Pronto, tá comentado, não gostei, toda hora isso, aí a arbitragem, a CBF tem que tomar aí as rédeas e deixar o Felipe Melo de fora, pelo menos de um joguinho aí, que é o mínimo que ele pode ter, um mínimo de suspensão no Campeonato Brasileiro. Agora eu vou falar aqui a classificação para vocês. Palmeiras com 39 pontos em primeiro, segundo Corinthians 35, 4 pontinhos aí atrás só, Fluminense 34 pontos, 5 pontos atrás do líder, Atlético Mineiro ficou um pouquinho mais abaixo com 32, quarto colocado, quinto colocado, Atlético Paranaense 31 pontos, Flamengo com 30 pontos, sexto colocado, tá aí no G6, Internacional sétimo com 30 pontos, Bragantino 27 em oitavo lugar, nono Santos com 26 pontos, décimo São Paulo com esse empate aí com 26 pontos em décimo primeiro Botafogo deu uma desafogada ali, 24, décimo segundo Ceará 24 pontos, décimo terceiro Goiás 22, décimo quarto América Mineiro 21, deu uma respirada também, Avaí 21 pontos, décimo quinto, décimo sexto Cuiabá, que joga hoje, pode fazer 23, está com 20, Curitiba também 19 pontos, 17º, 18º Atlético Goianiense, 17 pontos, 19º Juventude, 16 pontos, Fortaleza desceu de novo para último colocado, 15 pontos, 20º colocado. Rapaziada, vai iniciar aí agora o segundo turno, esse meio de semana, Copa do Brasil, grandes jogos aí, jogos emocionantes, primeiro jogo da final das quartas de final da Copa do Brasil. Quero parabenizar aqui Fluminense pelos seus 120 anos, Flusão, é isso aí, rapaziada, tem que comemorar mesmo, o time aí ganhando, jogando muito bem. Parabéns aí mais uma vez o Fernando Diniz, que para mim é o melhor treinador, com certeza, do Brasil. E merece aí dar uma olhadinha nele aí, CBF. Vamos dar uma olhadinha que o Tite está saindo. De repente, é um bom nome aí para a seleção brasileira, para ser o próximo treinador da seleção brasileira. Grande abraço para vocês, beijo no coração, fui!